Meus amigos, estamos chegando do estádio Alfredo Jaconi, onde assistimos a um bom clássico caju. Sobretudo, eu definiria como um clássico tático. Olha, fazia tempo que eu não via um caju, e transmito desde o ano 2000, um caju tão duelado taticamente. O famoso xadrezinho do futebol entre os treinadores hoje resolveu o jogo. Tivemos um primeiro tempo em que o Caxias trouxe uma estratégia que não chega a ser surpreendente. Todo mundo sabia que tinha uma boa possibilidade do Argel colocar mais um volante no meio de campo, já que ele não tinha nenhum centroavante disponível, o Álvaro tá machucado e o Joel Pantera suspenso, então era natural que ele colocasse mais um jogador no meio de campo para ter uma superioridade no meio e com isso ter sempre uma cobertura armada e fechar o jogo do Juventude por dentro. Por sua vez, o Caxias tinha para atacar as costas das laterais do Juventude, que são sempre muito expostas, né? O Juventude tem esse problema ao longo de todo o Campeonato Gaúcho. Até porque o Juventude joga assim, né? É uma característica de um time propositivo, de um time que vai jogar sério no segundo semestre, ou seja, um time que tem que avançar um pouco mais as suas linhas e que tem como consequência as suas laterais desguarnecidas. Eu só acho que tá um pouco exagerado isso no Juventude, né? Os lados da defesa do Juventude são muito jogáveis pelos adversários e quase todos têm levado vantagem nisso. Então o Caxias estabeleceu essa estratégia com o Argel de ter um jogador a mais no meio campo sobrando e ter os lados para atacar. E deu muito certo no primeiro tempo. Além de fazer o gol, o Caxias teve outra chance, ainda antes do gol, né, uma cabeçada com o Eliezer. O Argel falou até na entrevista coletiva que sabia que a defesa do Juventude tem problemas na bola aérea defensiva e queria explorar isso. E aí ele tem o Thomas Bastos que bate bem na bola, o próprio Peninha que entrou no segundo tempo e bate bem na bola e explorou, de fato, teve 2, 3 possibilidades. Agora, o que o Argel fez de melhor, de fato, foi tirar praticamente do jogo Jadson e Jean Carlos, e o Juventude não tinha nada por dentro no primeiro tempo. Se resumia ao lado direito, principalmente. E aí vinham os cruzamentos, muitos deles mal feitos, né? O Juventude teve problemas técnicos em relação aos seus cruzamentos, teve erros de passe, foi ficando nervoso, leva o gol e aí pronto, aí o Juventude entra naquele buraco natural de um time que é mais propositivo. A gente vê que o Juventude tem mais qualidade no elenco e isso é natural, né? Salta os olhos assim vendo. Nós estamos falando de um time de quase 3 milhões de reais por mês, né? O investimento requer, né? A competição que o Juventude vai jogar no segundo semestre requer que o Juventude tenha mais qualidade. Mas o Argel provou hoje que no futebol, né? Somente nesse esporte, é possível tu equilibrar as coisas com a tática. E tirando o meio do Juventude, deixando só os lados e com Alan Ruschel no primeiro tempo apoiando muito pouco, quase nada, restou ao Juventude uma ou outra tentativa de lançamento, e o Argel também foi feliz na avaliação quando ele disse que os zagueiros do Juventude eram os armadores do time, sim, porque o Jean Carlos e o Jadson, principalmente, pouco conseguiram atuar. E o empate do Juventude no segundo tempo vem de uma jogada individual do Mandaca, né? A qualidade individual, que já deveria estar presente no Juventude desde o primeiro tempo. Né? Para furar defesas bem postadas, um time taticamente extremamente organizado, como era o caso do Caxias hoje, requer qualidades individuais, e o Juventude teve pouco isso, né? Seus atacantes hoje não estavam inspirados, o Eric Farias não estava inspirado, o Lucas Barbosa não estava inspirado, o Rildo hoje não entrou muito bem, então teve que vir de um meia, de um volante, enfim, o Mandaca, com a sua iniciativa individual, né? Como o Roger disse na coletiva, a qualidade de arrasto, e é exatamente essa a característica do Mandaca, ele é um jogador que pega a bola e vai pra frente, faz isso ao longo de toda a sua carreira e se torna muito útil, porque é uma característica diferente do Oyama, é uma característica diferente do Kaique, que são volantes mais de passe. O Mandaca é um jogador, como dizem os modernos, né, mais vertical, né? Ele vai pra frente, enfim, ele pega a bola e corre em direção ao gol, ele tem drible, ele entra na área e foi determinante para que o Juventude empatasse, aliás, no lance de oportunismo do Gilberto, que foi a sua única chance de fato de gol e aproveitou. O Caxias poderia ter feito a vitória no segundo tempo se tivesse um pouquinho mais de jogo, né, nos contra-ataques. Vocês lembram quantas vezes o Caxias teve a oportunidade de engatar contra-ataques e não o fez? Então ainda falta um pouquinho de qualidade no Caxias. Eu insisto nessa avaliação que falta. Por mais que o Caxias tenha sido quase perfeito hoje na questão técnica e tática, ou principalmente nas questões táticas e de estratégia, o Caxias não foi perfeito nas questões técnicas porque teve o contra-ataque à sua disposição, com o Juventude ainda mais exposto em relação ao primeiro tempo, e o Caxias não soube aproveitar a ponto de fazer o segundo gol, né? Se o Caxias tem um pouquinho mais de
jogo trabalhado para armar o contra-ataque, principalmente atacantes mais definidores, em que pese é óbvio que façam falta, né, Robinho, mas principalmente Álvaro e Joel, o Caxias poderia ter vencido esse jogo feito 2-0, né? Depois veio a qualidade do Mandaca, veio a qualidade do Gilberto na hora de concluir, e aí aparece, né, essa questão técnica individual do Juventude superior que foi o suficiente para empatar, e ali no final o Juventude até ameaçou uma pressão e o Caxias soube se segurar bem. O resumo é que tivemos um Caju interessante por esses duelos táticos, duelos individuais. O Argel conseguiu mais uma vez empatar com o Juventude e provar que nem sempre a superioridade técnica ela se reflete em campo. O Juventude era o favorito para o Caju, o Juventude mostrou em campo, né, que as qualidades individuais são melhores, porém na parte de conjunto, na parte tática, o Caxias conseguiu não só equilibrar, como foi até superior. O Caxias suplantou o Juventude na estratégia do primeiro tempo. E no segundo tempo a qualidade do Juventude acabou sendo o suficiente para que houvesse o empate. Foi um bom Caju, o Caxias dá uma virada de chave até na questão de confiança, na questão anímica para o jogo importantíssimo do próximo final de semana diante do Avenida. O Juventude vai ter que encarar o jogo contra o Brasil de Pelotas, a males que vem para bem, né? O Adami deu uma entrevista para mim ali depois do jogo, dizendo que o Juventude jogaria com reservas diante do Brasil de Pelotas. Esse era o planejamento desde que tivesse vencido o Caju. E eu acho isso errado, né? Pra que reservas de novo? Se já colocou reservas contra o Novo Hamburgo e colocou reservas contra o São Luís. Ia ser o terceiro jogo com reservas. Então, pelo menos esse empate, se é que tem algo bom, né, pro Juventude, é o fato de que obriga o Juventude a jogar a sério lá contra o Brasil. Porque se fosse lá com reservas, era capaz de perder lá pro Brasil de Pelotas, né? Que é outra ruim, o Juventude tem dificuldades nesses confrontos, assim, contra equipes que jogam dando um pouquinho mais, né, de sangue e principalmente um pouquinho mais fechadas. Então, tem esse lado bom, hein, pro Juventude, né? Se obriga a ir a Pelotas e pelo menos empatar o jogo. Porque senão o Juventude ia lá, né, com qualquer elenco, porque tem uma viagem longa e, enfim, terça-feira da semana que vem tem que jogar lá no interior do Ceará. Certo, meus amigos? Foi isso que eu ouvi do Caju, um duelo tático, com superioridade e supremacia tática do Caxias e a superioridade técnica do Juventude, que foi o suficiente para que houvesse o empate. Então, de modo geral, acho que é justo, né? Fica justo o placar de um time melhor taticamente e de estratégia, que foi o Caxias, e de um time melhor tecnicamente, individualmente, em suas qualidades, que é o Juventude. Ficou justo o empate e ficou bom, sobretudo pro Caxias, né? Poderia ter sido melhor. E pro Juventude poderia ter sido pior, né? Porque era quase já 30 ali, passando já dos 30 do segundo tempo, o Juventude estava perdendo. Então, poderia ser pior pro Juventude, poderia ser melhor pro Caxias. Balanço do nosso Caju 288. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.